Atlas Intel perguntou então para as pessoas: uma eventual reforma administrativa deve alcançar quais poderes do Estado? Vamos aos números. 52,4% dos entrevistados defendem uma reforma administrativa em todos os poderes. 26,7% acham que a reforma deve atingir principalmente o legislativo. Para 8,9%, quem mais precisa da medida é o executivo. 6,5% acham que é o judiciário. 3,9% não souberam responder e 1,7% acham que ninguém precisa dessa reforma. Andrei, o pessoal parece que cansou do Estado grande. Não é isso que te diz a sua pesquisa? Eu não sei se é o Estado grande ou se é o Estado que não funciona. São coisas um pouco diferentes. Acho que a percepção que existe é que o Estado não funciona bem, isso sem dúvida. E quanto mais um dos três poderes é desgastado, isso também se reflete no resultado da pesquisa. O legislativo aparece à frente do executivo e do judiciário. Existe a percepção no Brasil bastante cristalizada de que o brasileiro paga muito imposto, de que sustenta um aparelho administrativo gigante e que esse Estado gigante, ao invés de resolver os problemas tremendos que o Brasil tem, faz pouco disso, muito menos do que deveria, e que está se servindo a si mesmo, né? E então, a maioria entende que esse é um problema geral, né? Nos três poderes e que é preciso fazer uma reforma profunda. O que eu acho também, Caio. E você, Jussara? Acho que sim, não tem nenhuma surpresa nisso, ou não ser talvez a demora, a inércia, talvez a falta de perspectiva política de qual útil seria capitalizar acima desse anseio. De certa maneira, o governo Bolsonaro buscou capitalizar acima disso. Me surpreende que o governo Lula talvez não capturou esses dados até agora e se mexeu muito pouco nessa direção. Poderia ter feito, eu acredito, mais e quando a gente observa indicadores de aprovação em queda, uma dissatisfação generalizada, quando a gente observa a questão do INSS, né? Seria um excelente contraponto que o governo poderia fazer se eles tiveram uma pauta de reforma profunda, né? De fazer não necessariamente que o Estado seja menor, porque não é só uma pauta da esquerda, mas que o Estado funcione melhor. Acho que nisso existe quase um consenso no Brasil. Podemos discordar sobre o tamanho do Estado, mas que ele precisa funcionar melhor, acho que é quase universal. A minha percepção, pelo menos, Jussara, e queria colher a sua em Brasília, principalmente do governo, é de que uma reforma administrativa significa perda de votos, né? Perda de direitos que levam a perda de votos, e nunca entrou isso na agenda dos governos petistas, não é agora, há um ano da eleição, com o pico de impopularidade deste governo, que ele vai fazer isso. Exatamente. Só para ser justo também, outros governos também não quiseram enfrentar a reforma administrativa justamente por temer esse desgaste com o funcionalismo. Eu me lembro que o governo Jair Bolsonaro chegou a esboçar algo de reforma administrativa e então o presidente mandou engavetar e nunca mais saiu daquela gaveta lá. Agora, no governo Lula, a mesma coisa, principalmente no governo petista, a questão ali do funcionalismo, há um temor de um desgaste. Tanto que quando o presidente Lula fala nessa entrevista coletiva, nesta semana, que precisa atacar a reforma administrativa, ele cita dois pontos específicos. A questão do supersalário, que claro, causa indignação e revolta, né? Porque há pela desigualdade que se vê estampada ali nas cifras, né? Fica mais fácil entender isso. E a questão também da aposentadoria dos militares. Porque são dois temas que o presidente sabe que tem mais facilidade de ter apoio. Bem, mas o que eu percebo aqui é que agora, né, foi criado o presidente da Câmara, Hugo Motta, criou um grupo de trabalho para tratar da reforma administrativa, nomeou o deputado Pedro Paulo para tocar este trabalho. Ele já tem feito reuniões com a ministra da Gestão, Esther Dweck, e aí nesse pacote todo aí se deu a confusão, né? A confusão está armada, porque o Hugo Motta ali diante da alta do IOF, outro tema aí que a gente está tratando,
sugeriu colocar até dentro desse grupo de discussão da reforma administrativa algumas medidas fiscais, medidas mais estruturantes, assim tem dito o próprio deputado Pedro Paulo. Enfim, o que dá para perceber ali como uma análise total é que o governo também se apoia nesse grupo de trabalho para empurrar esse problema lá para o Congresso. Deixa esse desgaste com o Legislativo e eu vou aqui tentando malear ali, dividir essa conta lá com o Congresso.